Vamos então passar à tarefa número 4 da página 23 e nesta tarefa vamos analisar em pormenor três conceitos importantíssimos em termos de valores aproximados. Vamos analisar o valor aproximado a um número, assim como o valor aproximado da soma e produto de dois números, tendo em conta erros específicos. Vamos então começar pelo primeiro conceito teórico, isto é, o conceito de aproximação a um número com erro inferior a um valor específico, e vamos abordar este conceito teórico sob duas perspectivas. Na primeira perspectiva, nós temos um número x e temos um intervalo de variação x menos r a x mais r, não incluindo os extremos, isto é, os extremos abertos, em que r é exatamente o erro específico do valor aproximado que nós pretendemos determinar. E podemos dizer então que qualquer número x' deste intervalo, temos aqui dois exemplos, x'1 e x'2, é uma aproximação a x com um erro inferior a r. Isto é, a distância entre o ponto x'1 ao ponto x, que é uma sugestão de aproximação ao valor x, esta distância que está aqui marcada a azul, é inferior à distância entre x e cada um dos seus extremos, isto é, ao comprimento r. Do mesmo modo, se escolhemos outro valor no intervalo, mais próximo do extremo, por exemplo, x'2, a distância que vai de x'2 a x, que é este segmento a castanho, é inferior à distância que vai entre x e x mais r, que é exatamente o comprimento r. Nesta abordagem, partimos então do número x e do erro de aproximação e pretendemos determinar o valor aproximado. Na segunda abordagem, partimos de um valor aproximado, conhecido, e do respectivo erro e pretendemos determinar o valor cuja aproximação conhecemos. Se considerarmos então o intervalo definido pelo valor aproximado menos o erro ao valor aproximado mais o erro, podemos dizer que qualquer número x deste intervalo, e temos aqui dois exemplos, x1 e x2, tem como valor aproximado x', com um erro inferior a r. E tem porquê? Porque cada um destes pontos, x1 ou x2, tem uma distância ao valor aproximado inferior ao erro específico. Resumindo, podemos então dizer, quando estamos a tratar da aproximação a um número com um erro inferior no valor específico, podemos fazer uma abordagem de duas maneiras. Ou conhecemos o valor aproximado e pretendemos determinar o valor de partida, conhecendo também o seu erro de aproximação, ou conhecemos o valor e o erro e pretendemos determinar um valor de aproximação. No primeiro caso, dizemos que o valor aproximado pertence ao intervalo x menos r a x mais r, é exclusivo, enquanto no segundo caso, o nosso valor pertence ao intervalo x' menos r a x' mais r. Como é que nós passamos de um conceito teórico para o outro? Sabendo então que podemos substituir este intervalo de números por esta dupla desigualdade, isto é, x' é maior do que x menos r e menor do que x mais r, e desenvolvendo esta dupla desigualdade, vamos chegar exatamente ao nosso segundo conceito de definição de valor de aproximação. Vamos então desenvolver esta dupla desigualdade e vamos substituí-la por duas desigualdades, a desigualdade da esquerda e a desigualdade da direita. Na desigualdade da esquerda temos então x menos r é menor do que x', e na segunda desigualdade temos x' é menor do que x mais r. Se nós quisermos resolver, e esse é o nosso objetivo, esta desigualdade não em função de x', mas em função de x, temos que isolar esta variável x. Como é que nós isolamos esta variável x no lado esquerdo desta desigualdade? Se somarmos r a ambos os lados da desigualdade, este menos r vai anular com aquele r e ficamos com o x isolado. É o que nós vamos fazer. Fazemos então x menos r mais r e somamos mais r também no outro lado. Fica então x é menor do que x' mais r. Do mesmo modo, na segunda desigualdade, nós, para isolarmos o x, temos que remover o r. Para removermos o r, temos que subtrair r. Se subtrairmos r ao lado direito da desigualdade, temos também que subtrair o mesmo r no lado esquerdo da desigualdade,
de modo a obtermos uma desigualdade equivalente. É o que nós vamos fazer. Ficamos com x' menos r é menor do que x mais r menos r. Este r simplifica com aquele e vamos ficar com o nosso x isolado. Ficamos então com x' menos r é menor do que x. Como o nosso objetivo é representar estas duas desigualdades numa única desigualdade, isto é, numa dupla desigualdade, temos que pôr o x no lado esquerdo das desigualdades. Neste já temos, x é menor do que x' mais r, mas neste não temos. Ora, lendo esta desigualdade da direita para a esquerda, verificamos que x é maior do que x' menos r. Então, cá está. Dizemos que x é menor que x' mais r e x é maior do que x' menos r. E chegamos então à nossa segunda definição de intervalo, em que o número que pretendemos determinar pertence ao intervalo de aproximação x' menos r e x' mais r. Qual será a interpretação gráfica desta primeira definição para a segunda? Vejamos aqui. Na primeira definição, nós temos o nosso número x e o intervalo de variação x menos r a x mais r. E este intervalo a vermelho diz-nos que o valor aproximado é um valor compreendido entre o extremo esquerdo e o extremo direito, é exclusiva. Na segunda definição, conhecemos o valor aproximado e o erro e pretendemos determinar o valor de partida. Ora, se neste intervalo x menos r a x mais r considerarmos um valor aproximado, um valor x', e se considerarmos agora o intervalo com o extremo esquerdo x' menos r e extremo direito x' mais r, verificamos que este intervalo abrange o nosso valor x. Mesmo que desloquemos este valor x' para uma posição imediatamente à direita do extremo esquerdo, que não pode ser abrangido, verificamos que este intervalo vai incluir o nosso valor x. Do mesmo modo, se deslocarmos este valor x' para a posição imediatamente à esquerda do extremo direito, verificamos que o mesmo intervalo, x' menos r a x' mais r, vai incluir o nosso valor x. Cá está. É exatamente o que nos diz esta segunda definição. Portanto, podemos ver aqui, em termos gráficos, a passagem do primeiro conceito de definição para o segundo conceito de definição de aproximação, tendo em conta os parâmetros de partida que nós consideramos. Neste primeiro caso, o valor aproximado x' com um erro inferior a um erro específico, r, pertence ao intervalo compreendido entre o valor menos o erro e o valor mais o erro. No segundo caso, o valor x pertence ao intervalo compreendido entre o valor x' menos erro e x' mais erro, excluindo os extremos, como é evidente, em que o erro é um erro específico R. Analisado então o conceito teórico de valor de aproximação a um número, vamos resolver a nossa primeira pergunta. É com base neste conceito que nós estamos em condições de poder resolver esta primeira questão. Diz-nos então o seguinte: escreve uma aproximação de π com um erro inferior a uma milésima, portanto temos aqui unidade, décima, centésima, milésima. Justifica a tua resposta. A pergunta que nós fazemos desde logo é: qual é o conceito teórico que nós vamos utilizar? Será a primeira definição ou a segunda? Na primeira, conhecemos o valor e o erro e pretendemos determinar um valor de aproximação. Na segunda, conhecemos o valor da aproximação e o erro e pretendemos determinar um valor cuja aproximação poderá ser este x'. Qual será a nossa situação? A nossa situação corresponde a esta primeira definição. Isto é, conhecemos o valor x, que é π, pretendemos determinar o valor da aproximação com o erro de uma milésima. Então sabemos que o nosso x', o valor da aproximação, deverá pertencer ao intervalo π menos uma milésima e π mais uma milésima. Ou seja, o nosso x', que é o valor aproximado, estará compreendido entre π menos uma milésima e π mais uma milésima. Neste caso, como valor π, não vamos utilizar todas as casas decimais do π, aliás, são infinitas. Se o nosso erro tem 3 casas decimais,
nós eventualmente poderemos considerar mais uma casa decimal, isto é, 4 casas decimais. Ou seja, vamos considerar que o nosso π é igual a 3,1415. E então temos 3,1415 menos uma milésima e 3,1415 mais uma milésima. Fazendo as continhas, verificamos que o nosso valor da aproximação estará compreendido entre 3,1405 e 3,1425. Cá está, se nós considerarmos aqui 3 casas decimais, que são o número de casas decimais do nosso erro, 3,141 apenas, 3 casas decimais, está compreendido entre 3,1405 e 3,1425. Então, respondendo à nossa questão, diz-nos o seguinte: escreve uma aproximação de π com um erro inferior a uma milésima. Então podemos escolher qualquer um destes números neste intervalo. Esse número será exatamente uma aproximação a π com um erro inferior a uma milésima. Por exemplo, podemos escolher o número 3,1415 ou apenas 3,141 se considerarmos apenas 3 casas decimais, mas podemos considerar, por exemplo, este número aqui à esquerda, 3,1410, que fica entre 1405 e 1415, portanto é 1410, fica aqui a meia distância. Ou podemos considerar, por exemplo, este número aqui, 3,1420, fica a meia distância entre o 3,1415 e o 3,1425. Portanto, temos infinitas soluções. Sugerimos aqui 3 delas: 3,1410, 3,1415 ou 3,1420. Ou então, se quisermos considerar apenas os 3 casas decimais, podemos dizer que é 3,141. Podemos ver aqui uma representação mais exata no GeoGebra. O nosso número, 3,1415, varia entre 3,1405 e 3,1425. Portanto, qualquer um número dentro deste intervalo, excluindo estes dois extremos, é uma aproximação a π com o erro de uma milésima. Para resolvermos a linha A da pergunta 2, vamos ter que ter o conceito de aproximação da soma de dois números com erros inferiores aos valores específicos. Com base então no conceito de erro de um número, que nós analisamos anteriormente, podemos dizer que o valor aproximado de x com o erro específico R será um valor x' que pertence ao intervalo x menos R e x mais R. Do mesmo modo, o valor aproximado y' do valor y, com o erro Q, será um valor tal que deverá pertencer a este intervalo y menos Q e y mais Q. O que nós pretendemos determinar não é o valor aproximado x' nem o valor aproximado y', mas é a soma de x' com y', conhecendo os valores aproximados respectivos. E para isso, recorrendo à propriedade transitiva da desigualdade, que nos diz o seguinte: se tivermos 4 números A, B, C e D, em que A é menor do que B e C é menor do que D, então A mais C é menor do que B mais D. Ou seja, se dois dos números são menores do que os outros dois, A menor do que B e B menor que D, a soma dos primeiros, A mais C, também é menor do que a soma dos segundos, que são B mais D. Aplicando então este conceito, podemos chegar à conclusão que o valor aproximado de x mais y, que é exatamente x' mais y', será um valor pertencente ao intervalo compreendido entre x mais y menos r mais q e x mais y mais r mais q. Isto é, o valor aproximado da soma será exatamente um valor compreendido entre o intervalo cujo extremo esquerdo é a soma dos valores xy menos a soma dos erros, e o extremo direito será a soma dos valores xy mais a soma dos erros. Tendo em conta então este conceito, podemos fazer do mesmo modo que fizemos para a aproximação de um número, a abordagem por dois métodos. Isto é, conhecendo os números x e y e os respectivos erros, pretendemos determinar a soma dos erros. Ou, conhecendo os erros, pretendemos determinar o valor x mais y, cuja aproximação da soma corresponde a x' mais y'. E neste caso podemos dizer então que a soma dos valores de partida
será um valor que pertencerá ao intervalo x' mais y' menos a soma dos erros, e o outro extremo, que é x' mais y' mais a soma dos erros. Vamos fazer então a aplicação deste conceito na nossa alínea 2A. E o enunciado é então o seguinte: considera que 5 é uma aproximação de um número real x com um erro inferior a 0,3 e que menos 2 é uma aproximação do número real y com um erro inferior a 1/10. Neste caso, estamos a fazer uma abordagem diferente da que fizemos na pergunta número 1. Nós conhecemos o valor da aproximação e o erro e pretendemos determinar o valor de partida. Isto é, no caso de x, pretendemos determinar o valor de x, conhecemos a aproximação x', que é 5, com um erro de 0,3, e no caso de y, pretendemos determinar y, conhecemos que a sua aproximação é menos 2, com um erro de 0,1. Temos então o nosso valor aproximado x', que é igual a 5, e temos o erro igual a 0,3. Significa que o nosso x irá pertencer a este intervalo 5 menos 0,3, que é 4,7, e 5 mais 0,3, ou seja, 5,3. Do mesmo modo, conhecemos a aproximação que é igual a menos 2 e sabemos que o valor de y pertencerá a este intervalo y' menos o erro, neste caso é menos 2 menos 0,1 é igual a menos 2,1, e o extremo direito, que é menos 2 mais 0,1, ou seja, igual a menos 1,9. Tendo por base o conceito que nós analisamos, significa que o valor x mais y, que nós pretendemos determinar, será um valor compreendido entre o intervalo 3 menos o erro e 3 mais o erro, ou seja, entre 2,6 e 3,4. Vamos então analisar o cálculo detalhadamente. O nosso valor x', que é igual a 5, estará compreendido entre x menos 0,3 e x mais 0,3. Como nós pretendemos resolver esta dupla inequação em ordem a x, vamos decompor esta dupla inequação em duas inequações, a inequação do lado esquerdo e a inequação do lado direito. A primeira inequação será então igual a x menos 0,3 menor do que 5 e a segunda será 5 menor do que x mais 0,3. Resolvendo em ordem a x nesta, obtemos x é igual a menos 5,3 e resolvendo em ordem a x a segunda, obtemos x é maior de 4,7. O que nos leva a concluir de que x é maior de 4,7 e é menor do que 5,3. Do mesmo modo, para o valor de y, sabemos que o nosso valor de y' pertencerá a este intervalo y menos 0,1 e y mais 0,1. Transformando o intervalo numa dupla inequação, temos então que menos 2 é maior do que y menos 1 e menor do que y mais 1. Decompondo esta dupla inequação em duas inequações, a inequação do lado esquerdo e a inequação do lado direito, chegamos à conclusão de que y será maior do que menos 2,1 e menor do que menos 1,9. Ora bem, nós não pretendemos calcular o valor de partida de x, nem tampouco o valor de partida de y. O que pretendemos calcular é o valor de partida de x mais y. Então somamos x e y no termo central e no lado esquerdo da dupla inequação ficará então a soma entre os lados esquerdos dos respectivos números, isto é, 4,7 mais menos 2,1. E do lado direito ficará então a soma dos lados direitos dos respectivos números, isto é, 5,3 mais menos 1,9. Ou seja, x mais y estará compreendido entre 2,6 e 3,4. Ou sob a forma de intervalo, a soma dos valores x mais y pertencerá ao intervalo aberto 2,6 a 3,4. Esta é a abordagem conhecendo as aproximações e os erros e pretendendo calcular os valores de partida. Conhecemos então a soma dos valores de partida e o intervalo de variação desta soma, e se nos fosse pedido o intervalo de variação não da soma dos números de partida, mas da soma dos valores aproximados, teríamos que resolver tendo por base a primeira definição. Temos aqui o extremo esquerdo e o extremo direito, significa que o valor médio desta soma será 2,6 mais 3,4 dividido por 2, ou seja, 6 meios, ou seja, 3. E o intervalo de variação corresponderá exatamente à diferença entre 3,4
e 2,6 a dividir por 2, que é para ser metade para o lado esquerdo e metade para o lado direito, ou seja, 0,4. Podemos dizer então que x mais y, sob a forma de intervalo, pertencerá ao intervalo 3 menos 0,4 e 3 mais 0,4. Podemos então concluir que a soma dos valores aproximados estará compreendida entre o intervalo x mais y menos 0,4, em que x mais y é 3, e x mais y mais 0,4, em que x mais y é também igual a 3. Temos então aqui a representação dos intervalos de variação dos números e da respectiva soma no GeoGebra. Temos aqui o número x, que é igual a 5, estará compreendido entre 4,7 e 5,3, e o número y, que é menos 2, que estará compreendido entre menos 2,1 e menos 1,9. A soma destes dois números, isto é, x mais y, neste caso, mais 5 menos 2 vai dar mais 3, está aqui, estará compreendido entre 2,6 e 3,4. Foi isso que nós concluímos na nossa resolução algébrica. X mais y é maior que 2,6 e menor do que 3,4. Vamos finalmente ver o terceiro conceito teórico, neste caso o valor de aproximação do produto de dois números com erro inferior a um valor específico. Partindo de um valor x com um erro inferior a r, nós podemos definir aqui um x', isto é um valor de aproximação, cujo erro será inferior a r. E do mesmo modo, partindo de um valor y com um erro q, nós conseguimos determinar aqui um valor y' neste intervalo, cujo erro de aproximação é inferior a q. Tendo por base os valores de partida x e y e erros respectivos r e q, nós podemos determinar o valor de aproximação do produto, isto é, de x e y. Então significa que neste caso vamos ter um intervalo cujo extremo esquerdo será o produto dos valores de partida menos o produto dos erros respectivos, isto é, r vezes q, e o extremo direito será um número cujo valor é o produto dos valores de partida mais o produto dos erros. Aqui nesta situação de baixo nós consideramos o erro R1 e R2, isto é, o erro à esquerda e o erro à direita serem diferentes, o que significa que o nosso valor x não corresponde a um ponto médio. Do mesmo modo, se nós considerarmos um erro à esquerda diferente de um erro à direita, isto é um Q1 e um Q2, significa que o nosso ponto y não corresponderá ao ponto médio do intervalo aqui a roxo. De qualquer modo, o conceito de aproximação do produto de dois números resulta da propriedade do produto da desigualdade, que nos diz o seguinte: se nós tivermos quatro números A, B, C e D pertencentes a R+, isto é, números positivos, e se A é menor do que B e C é menor do que D, o produto de A por C será menor do que o produto de B por D. Ou seja, se tivermos quatro números pertencentes a R+, tais que o primeiro é menor do que o segundo e o terceiro é menor do que o quarto, então o produto do primeiro pelo terceiro será menor do que o produto do segundo pelo quarto. Do mesmo modo, temos as duas situações. Ou temos os valores de partida e os erros e pretendemos calcular o valor de aproximação do produto dos dois números, e, portanto, nesta situação, o valor de aproximação do produto, ou seja, x', y', pertencerá a este intervalo, cujo extremo esquerdo é o produto dos valores de partida, menos o produto dos erros à esquerda, e cujo extremo direito é o produto dos valores de partida mais o produto dos erros à direita. Ou então, temos a segunda definição, ou a segunda situação, que é, conhecendo os valores de aproximação x' e y' e os respectivos erros, pretendemos calcular o produto dos valores de partida. Neste caso, o produto dos valores de partida pertencerá ao intervalo cujo extremo esquerdo é x', y' menos o produto dos erros, ou x', y' mais o produto dos erros. Isto é, o produto das aproximações menos o produto dos erros à esquerda, o produto das aproximações mais os erros à direita. Vamos então resolver a nossa alínea B, que é uma aplicação direta do valor de aproximação do produto, e diz o seguinte:
Qual é o erro máximo que se comete ao aproximar x vezes y por 5 vezes menos 2 é igual a menos 10? Tendo em conta que 5 é uma aproximação do número real x com erro inferior a 0,3 e que menos 2 é uma aproximação do número real y com um erro inferior a 0,1. Temos então y', isto é o valor da aproximação 5 com um erro inferior a 0,3, ou seja, o nosso valor de partida x pertencerá ao intervalo 5 menos 0,3, ou seja, 4,7, e 5 mais 0,3, ou seja, 5,3. E temos o nosso valor de aproximação y' igual a menos 2, com o erro inferior a 0,1, ou seja, em que o extremo esquerdo é menos 2 menos 0,1, ou seja, menos 2,1, e o extremo direito é menos 2 mais 0,1, ou seja, menos 1,9. Não devemos esquecer que na propriedade que nós verificamos aqui atrás, na propriedade do produto da desigualdade, os números A, B, C e D, para obedecerem esta propriedade, deverão ser números positivos, isto é, deverão ser números que pertencem ao conjunto R+. Portanto, o número x, que é um valor de partida que nós pretendemos calcular, deverá ser um número que pertence a este intervalo 4,7 a 5,3. Será um número algures dentro deste intervalo. Enquanto o número y será um número que pertencerá ao intervalo aqui azul, isto é, entre o extremo esquerdo, que é menos 2,1, e o extremo direito, que é igual a menos 1,9. Ora, para que tenhamos as condições para obedecer à tal propriedade, é necessário que os extremos, menos 2,1 e menos 1,9, sejam positivos. Este é positivo, este é positivo, neste caso este é negativo e este é negativo. O que é que significa? Significa que podemos transformar esta dupla inequação numa outra dupla inequação equivalente, multiplicando apenas todos os lados da dupla inequação por menos 1 e invertendo os sinais, como é evidente. Então fica menos 1 vezes menos 2,1 dá 2,1, menos 1 vezes y vai dar menos y, e menos 1 vezes menos 1,9 vai dar 1,9. Aqui tínhamos menor e menor, passa a maior e maior. O que significa que, reescrevendo esta dupla inequação por ordem crescente, fica que menos y é maior do que 1,9 e menor do que 2,1. Notemos que na dupla inequação anterior nós tínhamos o valor de y definido por este intervalo. Nesta dupla inequação não temos o valor de y, mas temos o valor simétrico de y definido por um intervalo cujos extremos são positivos. Esse intervalo é o que nós vemos aqui à direita. Aqui temos o intervalo para definir o y, aqui temos o intervalo para definir o simétrico de y. Varia então entre 1,9 e 2,1. Qual é a diferença? A diferença é que nós agora podemos calcular a aproximação do produto. Porquê? Porque todos os extremos são positivos. 4,7, 5,3, 4,7, 5,3 e 1,9 e 2,1. 1,9 e 2,1. Então significa que a aproximação dos valores de partida, que será x vezes menos y, estará compreendido entre 4,7 e 1,9, produto dos extremos esquerdos, e será menor do que 5,3, 2,1, produto dos extremos direitos. O que significa então que menos xy será maior do que 8,93 e menor do que 11,13. Podemos confirmar aqui na reta numérica. O produto dos valores de aproximação, que inicialmente era menos 2 vezes 5 dava menos 10, por causa do sinal, passamos a ter o simétrico. Em vez de termos menos 10, temos 10. O valor da aproximação x pelo simétrico do valor da aproximação de y é igual a 10. Está compreendido então entre 8,93 e 11,13. Neste intervalo aqui é roxo. Ora bem, o que nós pretendemos é xy e não menos xy. O que é que nós temos que fazer? Para que este termo central seja positivo e esteja inserido numa dupla inequação equivalente a esta, nós vamos ter que multiplicar quer o lado esquerdo, quer o termo central, quer o lado direito, por menos 1. E vamos obter uma dupla inequação equivalente.
Ora, menos 1 vezes 8,93 dá menos 8,93. Menos 1 vezes menos xy dá xy. E menos 1 vezes 11,13 dá menos 11,13. Os sinais de menor passam a maior e reescrevendo a dupla na equação por ordem crescente, podemos dizer então que xy é maior do que menos 11,13 e menor do que menos 8,93. Ou então, sob a forma de intervalo, podemos dizer que o produto dos valores de partida xy pertencerá ao intervalo menos 11,13 menos 8,93. Não devemos esquecer que o produto x' e y' é igual a menos 10. Menos 2 vezes 5 é igual a menos 10. O que significa que o produto dos valores de partida estará compreendido entre menos 10 menos 1,13, que é exatamente menos 11,13, e menos 10 mais 1,07, que é exatamente menos 8,93. Vamos então ver como é que passamos deste intervalo de valores para este intervalo de valores. Quando nós dizemos que xy está compreendido entre menos 11,13 e menos 8,93, significa que o extremo esquerdo é o deslocamento do valor menos 10 para a esquerda 1,13 e menos 8,93 é o deslocamento de menos 10 para a direita em 1,7. Isto é, a diferença entre menos 11,13 e menos 10 é menos 1,13, deslocamento para a esquerda. A diferença entre menos 8,93 e menos 10 é 1,07. O deslocamento para a direita, respondendo então à questão do nosso problema, isto é, qual é o erro que cometemos quando aproximamos xy pelo valor menos 10, temos então aqui o nosso produto x' e y' igual a menos 10 e o extremo esquerdo menos 11,13 e o extremo direito menos 8,93. O que significa que o nosso valor xy, isto é, o produto dos valores de partida, deverá ser um qualquer valor deste intervalo, excluindo os seus extremos. Quando nós dizemos que esse valor, isto é, o produto xy, ou seja, o produto dos valores de partida é igual a menos 10, isto significa que estamos a selecionar um valor deste intervalo. E ao selecionar esse valor estamos a cometer um erro. Um erro relativamente ao extremo esquerdo e um erro relativamente ao extremo direito. Neste caso, o erro relativamente ao extremo esquerdo é a distância D2, que é dada pelo módulo desta diferença. Menos 10 menos 11,13, isto é o módulo de 1,13, ou seja, 1,13. E o erro relativamente ao extremo direito é a distância entre menos 10 e menos 8,93, que é dado pelo módulo desta diferença. Menos 8,93 menos 10, que nos vai dar uma distância igual a 1,07. Significa que o erro à esquerda, D2, é maior do que o erro à direita. 1,13 é maior do que 1,07. Como o problema solicita-nos o erro máximo, então o nosso erro máximo é exatamente 1,13. Reparemos que este valor menos 10 não é o ponto médio entre o extremo esquerdo e o extremo direito. À medida que aproximamos este valor xy do extremo esquerdo, nós reduzimos o erro D2 e aumentamos o erro D1. Contudo, na posição extrema esquerda, que é um valor que não inclui o menos 11,13, que será, portanto, um valor imediatamente à direita de menos 11,13, nós vamos cometer um erro que será, no máximo, igual a D1 mais D2. E do mesmo modo, quando nós selecionamos um valor xy próximo do extremo direito, significa que o erro D2 vai ser maior que o erro D1. Temos aqui a representação em termos de GeoGebra. Temos aqui o nosso número x'5, isto é a aproximação do valor x, que varia entre 4,7 e 5,3. E temos aqui a nossa aproximação y', que é igual a menos 2, que varia entre menos 2,1 e menos 1,9. Temos aqui o produto menos x', y', que é igual a 10. Já sabemos que o nosso intervalo xy será um intervalo simétrico a este. Isto é, em que o valor xy é o simétrico de menos x, y. Portanto, o simétrico de 10 é menos 10. O simétrico do extremo esquerdo será o extremo direito
do nosso intervalo, isto é, menos 8,93, e o simétrico do extremo direito será o nosso extremo esquerdo, ou seja, menos 11,13.